exatamente 2 semanas, foi realizado em Campina Grande um seminário em homenagem ao professor Linaldo, que, entre outras coisas, criou a Universidade Federal de Campina Grande, na verdade, o campus Campina Grande da Universidade Federal da Paraíba à época, e é o responsável por um conjunto muito grande de iniciativas, entre elas o Programa Brasileiro de Parques Tecnológicos, se publicou um livro, não é, em homenagem a ele, muito interessante, porque são depoimentos existenciais, portanto, não é? E eu recomendo quem quiser conhecer os pioneiros do Brasil como ele é hoje, a inovação no Brasil como ele é hoje, que acesse esse livro. Bom, resumidamente, temos, na minha leitura, 3 fases para o tema de parques tecnológicos. A primeira fase, pioneira, top-down, então, por iniciativa do CNPq, criam-se 6 parques tecnológicos no Brasil, que já tem um modelo institucional interessante de entidade privada sem finalidade de lucro, não é? Portanto, fundações de apoio. Elas são criadas, como naturalmente se esperaria do CNPq, em todo o Brasil, e com uma exceção fora das capitais, salvo melhor juízo, Manaus, Campina Grande, Petrópolis, São Carlos, Joinville e Santa Maria. Dessas 6 iniciativas, 2 decolam, que são Campina Grande e São Carlos, que existem até hoje, as fundações e os parques tecnológicos, e, portanto, numa leitura se pode dizer, bom, 4 das 6 nem decolaram, né? E mesmo as outras 2, elas, na verdade, no começo eram mais incubadoras de empresas do que parques tecnológicos, e foram os embriões, não é, desse movimento de incubadoras que eu mostrei na primeira parte da apresentação, com as 8.000 empresas que gravitam em torno dessas incubadoras, e, portanto, eu penso que se pode tranquilamente dizer que o resultado é positivo, mas distinto do original. A razão, mas por que o Programa Brasileiro de Parques Tecnológicos não gerou no seu início parques tecnológicos? Tem várias razões. Uma das razões eu já expliquei, que é a absoluta maluquice da situação macroeconômica do país na segunda metade dos anos 80 e começo dos anos 90, com inflação de 80% ao mês, não há quem pense em parque tecnológico, não faz qualquer sentido. Há outras razões também, a própria incipiência do tema da inovação, enfim, mas basta uma dessas razões já para explicar por que parques tecnológicos na primeira fase não foram implantados, com poucas exceções. Eu acabei de mencionar o Parque de Florianópolis, mas que no seu começo eram tipicamente incubadoras de empresas. Há uma segunda fase que começa em 2001, com a segunda Conferência Nacional, que já é de Ciência, Tecnologia e Inovação. É uma fase de multiplicação de parques que se acelera a partir de 2006, vou mostrar depois alguns números, e que é casuística. Frequentemente são iniciativas, várias delas muito bem-sucedidas, né? Por exemplo, 2001 é uma referência, o Porto Digital, como eu mostrei para vocês, é de 2000, né? Acabou de fazer 10 anos. O Parque de São José dos Campos, que já tem um sucesso muito grande, ele é de 2006 a iniciativa. 2005 começaram as conversas, 2006 é feita a desapropriação do parque, não é? Da área da Solectron para gerar, então, o núcleo e a base do parque. Mas, de certa maneira, várias dessas iniciativas que nós temos hoje em dia, que são muitas dezenas no Brasil, são iniciativas em que nós devemos nos perguntar, não é? Se de fato fazem sentido. Algumas delas, como eu mostrei, têm sucessos, ainda há uma sinergia insuficiente entre essas várias iniciativas, e há um risco de banalização, ou seja, um risco de que, porque o tema é um tema bom, há uma percepção de que esses sucessos são importantes, há um risco de banalização, emendas, né, no Congresso, mas esse risco vale a pena correr, porque há iniciativas que estão sendo feitas, que já vou comentar, para mitigar esse risco, e é importante que, então, o assunto parques tecnológicos
adquira robustez, mas também adquira sinergia e passamos, então, a partir de 2007, uma busca de uma fase em que nós estamos, que é uma fase sistêmica, onde se vai potencializar os recursos, os esforços. Eu já vou, daqui a pouquinho, comentar como isso é feito. Isso se inicia, então, com um estudo participativo e propositivo, uma encomenda da ABDI e do Ministério da Ciência e Tecnologia, que, então, gera um estudo disponível no site da Amprotec, que pode ser baixado graciosamente. Parques Tecnológicos no Brasil, estudo, análise e proposições, com 5 módulos. O primeiro módulo é uma análise da experiência internacional, um segundo, da experiência nacional, um terceiro, uma proposta de taxonomia. Parque tecnológico não é uma espécie, é um gênero, há vários tipos de parques, eu vou mostrar adiante. Uma nova visão de posicionamento, qual o papel dos parques tecnológicos como plataformas de desenvolvimento regional nacional, e uma lista estruturada de proposição de políticas públicas, de apoios concatenados para os parques, para as empresas do parque, para o ambiente do parque. Eu só menciono da experiência internacional uma figura sintética e que reforça um argumento que eu apresentei anteriormente. Como vocês lembram, né, na frase do professor Linaldo, a inspiração do programa brasileiro foram aqueles primeiros parques, né, o primeiro parque em torno da Universidade de Stanford, né, o Stanford Research Park. Vários outros parques surgem na década de 50 nos Estados Unidos, de sucesso. O Research Triangle Park acabou de concluir ano passado os 50 primeiros anos, né? E é um sucesso gigantesco na transformação da Carolina do Norte, de uma região com indústrias cadentes, né? Fumo, móveis, têxtil, num celeiro, não é? De, enfim, tudo de bom, posto de trabalho, conhecimento, qualidade de vida, preocupação ambiental, etc, etc, etc. Há uma segunda geração de parques tecnológicos que nós identificamos nos Estados Unidos, na Europa, principalmente, que são parques de segunda geração, que frequentemente são parques que eu sinteticamente chamaria de Me Too. Bom, eu também tenho uma área disponível, eu também tenho uma bonita universidade aqui, eu também quero me desenvolver, por que não colocar um parque tecnológico? Alguns desses têm sucesso, mas de forma geral muito menor do que a primeira geração, mas nesse tempo começa a surgir, mas são lançados a partir da década de 90, parques tecnológicos de uma terceira geração, principalmente na Ásia-Pacífico, que são parques onde eles nascem já fortemente inseridos num projeto estratégico de desenvolvimento. O parque não tem uma vida em si, o parque é uma plataforma, não é? É um ponto, não é, de apoio para alavancar a inovação pensada como estratégia de desenvolvimento. É o caso de Taiwan, Coreia e alguns outros. Aqui é uma segunda figura e que mostra o resultado daquele estudo de taxonomia, onde, de acordo com a relevância local, regional, nacional da base empresarial, de acordo com a relevância local, regional, nacional da base de ciência e tecnologia, nós criamos 4 espécies de parques de referência, né? Parques tecnológicos emergentes, parques mais científico-tecnológicos, parques mais empresariais tecnológicos e, finalmente, não é? Parque tecnológico Tucur, né? O estudo mais recente que nós fizemos, na verdade, uma espécie de um censo, um portfólio de parques tecnológicos, foi concluído em dezembro de 2008, tem pouco menos de 2 anos, a pedido do MCT, disponível também para ser baixado no site da Amprotec, e que apresenta 74 iniciativas auto-identificadas, essa expressão é importante, das quais 64 responderam lá as várias perguntas. Dessas iniciativas, 49, praticamente 2/3, né, haviam se iniciado em 2006, quando eu comentei que havia, então, essa aceleração do surgimento de iniciativas no Brasil de parques tecnológicos, e se consideravam já em operação 1/3, mais ou menos 25 dessas 74 iniciativas. Onde é buscada essa articulação sistêmica hoje em dia? É isso feito num Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e aos Parques Tecnológicos, que foi
instituída pela portaria MCT